Olá, meus amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu espero que esteja tudo bem com todos. Eu desejo tudo de bom, né? Tudo de melhor para cada um. Agradeço aí já a todos por estarem comparecendo ao meu canal. Eu espero que o conteúdo que eu tenho compartilhado com vocês, ele tenha acrescentado, né, conhecimento, esclarecido dúvidas, ampliado entendimento sobre a questão da espiritualidade em nossas vidas, né? E nós vivemos um momento agora de crise, onde a crise, então, em função da disseminação do coronavírus, ela faz com que a gente traga muitos questionamentos, que a nossa reflexão sobre o sentido de tudo que está acontecendo à nossa volta. São várias as reflexões que surgem em função do que estamos passando, e uma delas que eu considero relevante é a questão do sentido da vida. Porque o coronavírus, sendo uma ameaça que atenta contra a nossa vida, contra a nossa existência, coloca a questão do significado da nossa vida, daquilo que estamos fazendo, que sentido estamos dando à nossa vida. E quando a gente questiona sobre o sentido da vida, existe aquele sentido da vida que é pessoal, de cada um, e existe aquele sentido da vida quando a gente pensa em propósito da existência, que é o sentido que Deus dá à existência. Acho que esses dois questionamentos se impõem. É por isso, então, que eu trouxe o tema para vocês: qual é o sentido da sua vida e a sua motivação. Eu trouxe aqui no primeiro esse slide de abertura, onde vocês podem ver essa árvore com uma luz que passa por essa árvore. Eu tenho uma visão simbólica disso, onde eu entendo que nós somos essa árvore que vamos crescendo, esparramando galhos em todas as direções. São os inúmeros interesses que nós temos ao longo da nossa vida. Começamos aqui da raiz, dos mais básicos, os interesses mais imediatos, para um dia encontrarmos o sol do sentido de vida maior, porque já vivenciamos todas essas outras experiências e agora queremos dar um sentido maior para a nossa existência. Então, meu esforço aqui vai ser fazer uma ponte entre o sentido de vida pessoal e o sentido de vida espiritual, o sentido de vida que Deus propõe para nós. Então, convido vocês a fazer essa reflexão. Tenho aqui, então, peço para vocês acompanharem um primeiro slide. Vamos então ver esse primeiro slide, qual a reflexão que ele nos traz. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é a luta? O que importa é vencer? O sentido da vida é o enriquecimento e a paz interior? O sentido da vida é a preservação da espécie, ou seja, a reprodução? O sentido da vida é a satisfação dos desejos? O sentido da vida está no amor? O sentido da vida para muitos é servir a Deus. E muitos outros tantos, a vida não tem sentido. E aí uma metáfora dessa vida sem sentido que eu vou compartilhar com vocês é o mito de Sísifo. Então, quando questionamos o sentido da vida, queremos saber as coisas como o valor, o propósito, a finalidade última da existência humana. Então, nesse slide a gente vai perceber que há o sentido da vida pessoal, que cada um constrói. Alguns não constroem sentido nenhum, é a vida sem sentido. E, por fim, o sentido, o propósito de Deus. Ao longo dos slides eu vou estar, então, caminhando nesse sentido, nessa direção de sair do pessoal para chegar no macro, no divino.
Qual o sentido último da existência? O mito de Sísifo, a vida sem sentido. Temos aqui então essa figura, onde mostra o herói Sísifo, o herói mitológico, que empurra uma pedra morro acima. Então veja o que diz aqui, ó. Sísifo fora condenado pelos deuses a realizar um trabalho inútil e sem esperança por toda a eternidade. Empurrar sem descanso uma enorme pedra até o alto de uma montanha, de onde ele rolaria em costa abaixo, para que o absurdo herói mitológico descesse em seguida até o sopé e empurrasse novamente o rochedo até o alto. E assim, indefinidamente, numa repetição monótona e interminável através dos tempos, o inferno de Sísifo é a trágica condenação de estar empregado em algo que a nada se leva. Quantos de nós nos sentimos como o Sísifo? São muitas as pessoas na sociedade que, vivendo pelos sabores dos acontecimentos, pela forma como eles se apresentam, ora trazendo sensações prazerosas, ora sensações dolorosas, não encontram nisso, nessa repetição de fatos, um sentido. Então, diante desta realidade, entram em desânimo, muitas vezes em depressão, até então chegar na possibilidade do suicídio. Então, eu creio que nós, como espiritualistas, o nosso grande esforço é mostrar para essas pessoas que há um sentido de vida, já que elas não conseguiram encontrar um sentido de vida pessoal, e aí então se sentem abandonadas. Mas ninguém é abandonado, nenhuma criatura é abandonada por Deus. É preciso então que ela se abra o coração e com humildade procure ouvir seus mensageiros, que somos nós, cada um de nós, para ajudá-las numa compreensão do sentido da vida. O próximo slide é a questão do vazio existencial. Aqui então essa figura ilustra, né, uma pessoa que sem sentido, como aquele que sente como Sísifo, o herói mitológico, que faz um trabalho que nunca acaba e não tem significado algum. Se sente como alguém que está no topo da montanha e não consegue enxergar motivos para continuar existindo. É onde se estabelece o vazio existencial. O vazio existencial, ele surge em decorrência de uma falta de metas e objetivos que valham a pena serem perseguidos durante a existência. A busca por esse sentido é a motivação primária na vida de qualquer criatura. E sempre que essa vontade de sentido está soterrada por uma vida ilusória, mesmo nas condições de riqueza e bem-estar material absoluto, a pessoa passa a sentir uma angústia existencial dentro de si. O vazio existencial só irá se manifestar patologicamente quando o indivíduo recusa-se à leitura de seus sentimentos, quando se nega a dar uma resposta a esse estado de angústia que, em verdade, está lhe indagando sobre o sentido de sua vida. Então, nesse slide, e como nos outros, eu tenho textos colhidos na internet, e esse daqui é de Viktor Frankl. Viktor Frankl, pai da logoterapia, que é a terapia do sentido. Eu recomendo a vocês conhecer, então, Viktor Frankl, que ele tem muito a contribuir no sentido de como compreender o sentido da vida, né? E aí, então, nós temos esse brilhante texto dele, né? Onde o vazio existencial ele surge por uma falta de metas, de objetivos, né? Pois o objetivo é a motivação primária de cada um. Quando essa motivação cessa, a vida fica sem sentido, né?
que mesmo numa condição de bem-estar, como a gente tem visto, né, a gente sabe de inúmeros casos de pessoas que têm tudo o que nós gostaríamos de ter para serem realizadas, para serem felizes, né? E mesmo assim não conseguem, porque não é somente o bem-estar material, as riquezas, que vai lhe dar um sentido de vida pleno, que as realiza. Ok? Então, o vazio existencial para Viktor Frankl, ele é entendido como algo que deve se manifestar. O problema não é a manifestação do vazio existencial. Quando ele se manifesta é porque ele questiona o nosso interior, o sentido que nós estamos dando para a nossa vida. Então não é esse o problema. O problema é quando a pessoa não responde a esse chamado que o seu interior está lhe trazendo. E aí então quando ela se recusa a olhar essa questão, fazer esse olhar para dentro, é que então se instala a doença. O que ele chama aqui então de patológico, né? Quando não há leitura desses sentimentos. É aquela recusa, onde a pessoa se encastela em si mesmo, procurando não olhar para si e também evitando de olhar à volta, e ela fica então num casulo. E nesse casulo ela se sente triste. Nesse casulo ela se sente o último dos homens, última das mulheres, sozinho, sem atenção, sem ajuda. Mas como ela não consegue vencer a carapaça do seu casulo, ela não consegue sair daquele momento que se eterniza, porque ela não se dá a chance. Então, se tem algum de vocês que conhece alguém, ou você que está me ouvindo, se sente nessa situação, saia desse casulo, supere essa condição, se abra, esteja aberta para se questionar, pois a vida lhe trouxe este momento de autorreflexão. E quando fazemos a autorreflexão e tomamos atitudes para melhorar aquilo que em nós provoca sofrimento, tristeza, falta de sentido e decepção, nós conseguimos superar as nossas limitações. E é isso que eu espero de você, dos amigos, que possa estar contribuindo nesse sentido. Levando aquele que não tem sentido de vida, que se encontra nesse vazio existencial, algo mais para se viver. Que a gente possa ser inspirados para isso. Então vamos para o próximo slide. O próximo slide é a pirâmide das necessidades de Abraham Maslow. Outro também psicólogo, psiquiatra, Abraham Maslow, ele tem essa forma didática, muito didática. Eu uso ela bastante em aulas, em encontros, em conversas, porque ela ilustra muito bem como é o nosso caminhar daquilo que nos motiva, daquilo que nos faz como sentido de vida, pois o que nos motiva é o sentido que damos à nossa vida. E nós então encontramos diversos estágios, diferentes patamares, onde cada um se encontra de acordo com o seu sentido de vida, que dá motivação para a conquista pessoal de inúmeras coisas. Então vamos dar uma olhada nessa pirâmide, para a gente enxergar bem aqui que no patamar inferior, onde é a base mais larga da pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas, que é tudo aquilo que primariamente o homem necessita, suas necessidades mais básicas. Então todos nós passamos por aqui, e na medida em que conquistamos conforto, conquistamos saúde, conquistamos tranquilidade, com um leito agradável para se deitar, né? São inúmeras figuras aqui que ilustram isso, a comida no prato. Então nós nos satisfazemos com isso. Mas na medida em que preenchemos isso,
sentimos a necessidade de subir, de alcançar um outro patamar de satisfação, porque já realizamos neste patamar. Alguns ficam por aqui. O seu sentido de vida é esse, né? O sentido de vida de resolver as suas necessidades fisiológicas. E então para esse está tudo bem. Quando se evolui, passa-se para o patamar da segurança física, material e moral. É onde nós adquirimos bens, dinheiro, né? Adquirimos contato familiar, adquirimos segurança, nossa casa. Tudo isso, fisiológicas e seguranças, são as necessidades primárias. Esses dois patamares aqui são as necessidades primárias que todos nós buscamos e nos realizamos aqui também. Mas para alguns o sentido de vida está aqui, nas necessidades primárias. Mas na medida em que nós a conquistamos, elas nos impelem a uma busca maior, porque o ser humano não é feito para estacionar. Há nele um positivo interno de evoluir, de superar situações, de construir novas realidades. Há nele um sentido de superar a si mesmo. Então nós não conseguimos ficar acomodados num determinado nível. E vamos então buscar um outro patamar, que aí então já não é mais o primário, é o patamar secundário, onde nós temos social, amizade, intimidade sexual, amor, afeto, comunicação, fazer parte de algo. As figuras aqui ilustram isso, os relacionamentos, a sociedade, o amor sexual, o convívio com a família, a amizade. Tudo isso são coisas que nós necessitamos, pois o ser humano, ele é um ser sociável. Foi criado e ele existe para se viver em sociedade. Dificilmente alguém que vive isolado do mundo é feliz. Precisamos do outro, precisamos do contato, do relacionamento, precisamos estar junto das pessoas que nós gostamos, porque o nosso eu necessita do reconhecimento do outro. Isso é fato. Quando temos muita riqueza, queremos compartilhar. Quando temos muito conhecimento, queremos compartilhar, porque queremos o reconhecimento do outro. Esses são exemplos, mas existem inúmeras outras situações onde nós necessitamos do reconhecimento social. E na medida em que preenchemos esse patamar do enriquecimento social, vamos para o de cima, que é da estima, autoestima, confiança, respeito dos outros e dos outros. Então a autoestima já é quando nós sentimos o retorno para nós, daquilo que nós produzimos socialmente, através do contato, do relacionamento, da comunicação. Isso melhora a nossa autoestima. Nós nos sentimos bem com aquilo que somos. E com certeza, para se sentir bem com aquilo que se é preciso produzir boas coisas. Boas coisas para nós, para os outros, pois isso nos realiza, nos faz com que nós valorizemos um pouco mais no nosso eu. É muito difícil carregar muitas sombras, muita escuridão dentro de si e mesmo assim ser feliz, ter uma autoestima elevada. Quando temos muitas sombras dentro de nós e nós não a reconhecemos e temos dificuldade de superá-las, vamos endurecendo o nosso coração. E o coração endurecido é aquele que afasta-se de Deus. Pois nós sabemos que a humildade, o sentimento de amor para conosco, para que possamos doar amor ao próximo, ele não se cria dentro de nós. Pois é esse endurecimento que faz com que nós não conquistemos esse patamar melhor de autoestima, de amor próprio. E só aí assim, quando temos amor dentro de si,
aí sim se cumpre aquilo que Jesus falou. Ame ao outro da mesma forma como você se ama. E se eu não tenho amor dentro de mim, como poderei doar amor ao outro? Se eu não tenho, não se doa o que se não tem. Então é preciso o confronto com essas sombras, os aspectos mais negativos da nossa personalidade e um desejo muito grande de melhorar. Para muitos consideram até muitas vezes impossível esse enfrentamento, essa melhora. E em termos humanos, nós podemos entender que é difícil sim. Mas para quem acredita numa vida, num sentido maior, nós sabemos que a espiritualidade da vida colabora conosco. E aquilo que para o homem parece impossível, como diz a palavra, né? Para Deus não é. Então nós tenhamos confiança de que, abertos para mudarmos, reconhecendo as nossas fraquezas, nossas sombras, aquilo que está em nossas condições, nós faremos, mas teremos ajuda para ir mais além e realizar o que para nós é impossível. Tenhamos confiança nisso. Depositemos de que Deus quer sempre o melhor para nós, pois Ele é misericordioso. Então Ele, como Jesus mesmo nos disse, né? Há mais felicidade nos céus por um pecador arrependido do que 1000 justos que já estão lá nos céus. Então, quando a gente deseja mudar, Deus ampara e Deus ajuda na transformação. Vamos ter convicção nisso. Vamos guardar esse pensamento dentro de nós, buscarmos essa direção. Por último, no patamar superior, realização pessoal e espiritual. Superação, criatividade, aceitação dos outros, ausência de preconceitos, espontaneidade. Então isso são conquistas num patamar superior, que é o espírito que já se realizou em todas elas. Estando realizado nelas, ele sai de si mesmo e projeta então essa centelha divina que ele é. Aceitando mais o outro, reverenciando mais a vida, tendo o seu posicionamento correto diante da existência, no valor que ele tem, pois é filho de Deus. Então que nós possamos fazer essa reflexão, que por mais complexo que as realidades se nos apresenta, nós somos criaturas de Deus, criação sua. Que mesmo que não possamos compreender o que nos passa à nossa volta, tenhamos a convicção de que para tudo se busca uma realização pessoal e espiritual. Quando vemos a vida limitada pela matéria, não alcançamos o entendimento espiritual. E é o que estamos passando agora. Nesse momento nós estamos vivendo uma vida contrita, encarcerada materialmente, porém muito rica e aberta espiritualmente. Então que nós tenhamos esse olhar, para que no nosso dia a dia, dentro de casa, onde nós estamos, convivendo com os nossos, nós possamos nos enriquecer espiritualmente. E para isso é preciso decisão, vontade de fazer isso. Porque as dificuldades são inúmeras. A nossa paciência, a nossa tolerância, tudo será testado. Mas quando se persevera na tolerância, na paciência, produz frutos. Frutos de enriquecimento espiritual. Ok? Bom, então essa é a pirâmide das necessidades de Abraham Maslow. Vamos então para o próximo slide. Então dali nós aprendemos que o que motiva? O que me motiva? Espiritualidade? Família? Amor? Realização pessoal? Gratificação pessoal? Aprovação dos outros? Dinheiro e bens materiais? Medo do fracasso e da perda? Instinto de sobrevivência? Então a gente percebe aqui nessa lista, que faz parte das reflexões que fizemos em cima da pirâmide de Abraham Maslow,
Que nós começamos aqui, ó, nos instintos. Depois o medo da perda, o medo do fracasso, é um sentido de vida. Outro sentido de vida é o dinheiro e os bens materiais, a aprovação dos outros, a gratificação pessoal, a realização pessoal, a conquista do sentimento do amor em família e, por fim, espiritualidade. Essa é a escada ascensional do espírito, do qual nós saímos dos instintos de sobrevivência, dos mecanismos primários e materiais, para mecanismos superiores da existência do espírito. Vamos para o próximo slide, então. A necessidade do êxito. Então, quando damos um sentido para a nossa vida, qualquer que seja algum daqueles, nós queremos ter êxito. E quando o êxito não acontece, quando nós não temos sucesso naquela busca, a nossa motivação cai. E aí então a gente começa a questionar. Eu não obtive o resultado que eu esperava. Nós sabemos que a sociedade moderna, ela cobra muito isso. Essa questão do resultado. Agora, em termos espirituais, o resultado não está lá na ponta final, não. O resultado está no durante. Não é onde eu chegar e como, e sim como eu chegar. A cada passo é uma construção, é um êxito em si mesmo, desde que feito da maneira correta. E o resultado, então, como são muitas as variáveis da vida, e agora nós tivemos uma variável imensa, que é essa crise, que ela então solapou todos os planejamentos, todas as construções lógicas, e trouxe um componente imprevisível, que então nós não obtivemos êxito em muitos planos que a gente tinha. E já sabemos de antemão que não vamos obter. E isso então é um fracasso? Em termos espirituais, não. Pois o fracasso não é medido pelos resultados, pela maneira como se faz, pelos valores que a gente constrói no durante, que podem muitas vezes levar ao êxito físico, material, mas não é isso o mais importante. Então, quando a gente pensa na necessidade do êxito, o êxito ele não é um portador de magia, de fenômenos que alterem o ser. O tédio que se sucede à conquista se instala, até que outra motivação forte levante o ânimo do indivíduo que se entrega, vivenciando fases de comportamentos instáveis. Mas nesse tempo, nesse interim, surge a fuga para o álcool, para o tabaco, as drogas, o sexo em desregramento. Pois tudo isso se apresenta como uma solução e prazer, mas que não atende às necessidades reais, aquelas que predominam na natureza humana e sua transcendência. Em razão da sua origem, do ser espiritual que somos, o sucesso tem sentido somente quando ele realiza o ser, estabelecendo equilíbrio na conduta e produzindo paz interior. Então não é uma condenação sobre a questão das coisas materiais. Elas devem ser conquistadas e buscadas. É que nós precisamos dar um sentido espiritual para isso. Uma coisa é você ter uma casa e esta casa ser motivo de orgulho, ser motivo de soberba, porque é a melhor casa. Outra é a gente ter a mesma casa e ela ser abrigo. Abrigo para os entes queridos, para aqueles que eu amo. Abrigo para me receber os amigos, dos quais eu tenho prazer e satisfação em receber em minha casa. O mesmo objeto material, com sentidos diferentes. Eu espero então que você tenha sabedoria, todos nós tenhamos sabedoria, para encontrar o verdadeiro sentido, o sentido que realiza o espírito.
que a nossa casa seja um lar. O nosso lar e de muitos daqueles que nós amamos e recebemos em nossas casas. O próximo slide, reencontrando as possibilidades de sentido, né? Compreender a transitoriedade da vida, seu espaço finito, não como obstáculo para a realização de nossos projetos, mas antes que uma barreira. Nossa transitoriedade, ela nos revela que não é a vida que é passageira, já que somos espíritos imortais, mas são as possibilidades de realização nela é que são transitórias. O sentido existencial está dentro da própria criatura, à espera de sua atitude afirmativa diante da vida. Somos nós, portanto, que devemos dar a nossa resposta à existência, pois é ela que nos indaga. E só a ela nós podemos responder com a realização de um objetivo pessoal, concreto, isto é, de uma vida plena de sentido. E esse slide, então, muito interessante, também inspirado em Viktor Frankl e outros autores, ele nos faz essa reflexão. Porque muitas vezes eu me pergunto, qual o sentido da vida? E aí eu vou descobrir que, na verdade, é a vida que questiona. Qual o sentido que você vai dar para a sua vida? Pois nós temos liberdade. Deus nos dá o livre-arbítrio. E dentro do sentido de vida maior de Deus, nos seus propósitos, Ele deseja que cada um construa o seu sentido de vida. Mas Ele nos alerta que o sentido de vida é aquele que mais nos coloca em harmonia conosco, com as pessoas à nossa volta e com o universo. Então, por isso, aquela frase bem conhecida, que devemos buscar estar em harmonia com o cosmos, com aquilo que nos cerca. E é essa harmonia que a gente busca. E dentro desses fundamentos, eu possa construir então um sentido de vida mais elevado, um sentido de vida mais pleno, que possa, como o slide nos mostra, uma plenitude de vida, que com certeza vamos encontrar, se não hoje, amanhã, depois, mas iremos encontrar. Próximo slide. Isso é a busca de todo ser humano, né? Um sentido de vida que traga felicidade. Aqui eu tenho uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é de um grande mestre de espiritualidade, Chico Xavier, o venerável Chico, onde ele diz assim: o sentido de nós humanos sobre a Terra é a felicidade nem sempre alcançada pela maioria por ignorância, por falta de espiritualidade, pela supervalorização das coisas materiais e outros bloqueios. Então, Chico Xavier nos alerta de que são bloqueios em nós que impedem que a gente encontre a felicidade aqui na Terra. E o Chico era um homem cheio de limitações, um homem cheio de deficiências físicas, de poucos recursos materiais, de pouco conhecimento acadêmico, vamos dizer assim, mas uma grande sabedoria. E ele era feliz, morreu feliz. Todos nós sabemos que ele queria partir num dia de grande alegria. E ele partiu nesse dia, o dia que o Brasil foi campeão. Uma grande festa acontecia. E partia essa centelha, esse mestre espiritual, retornando então para a espiritualidade.
Então, quando se fala em felicidade, o sentido da vida está associado a sentimentos de harmonia e felicidade. Pois sem felicidade a vida perde o sentido. A felicidade está no centro das nossas vidas, da nossa procura de sentido para a vida. Felicidade genuína não é o simples apogeu de uma vida. É também um processo de desenvolvimento ético e espiritual. Sabemos que o amor dá sentido às nossas vidas, tal como a amizade, a arte, a fé em Deus, paz interior, harmonia, são fatores então de felicidade que nos suportam a existência. Então que nós sabemos procurar a felicidade nesse sentido. Não é uma felicidade efêmera, que depende muitas vezes de repetirmos prazeres para que ela permaneça. Devemos buscar uma felicidade mais consistente, que não dependa tanto de coisas exteriores, esteja mais implantada dentro de nós, pois o indivíduo que se realiza é o indivíduo que é feliz. Pois só maltrata os outros quem ainda não se resolveu dentro de si, pois ainda está carente do amor e do amor a si mesmo, pois não é feliz com o que tem. Então que nós possamos construir dentro de nós esse amor, essa felicidade, esse sentido de vida maior, né? Preservarmos nossas relações amorosas, esse amor consigo mesmo, esse amor para com a natureza, uma reverência a essa bela natureza que nos cerca, a despeito do momento conturbado que vivemos. Pois também temos parte nisso. Mas a natureza é uma beleza da criação. E por fim, o amor a Deus, que é muito importante para um sentido de vida pleno. E aí então eu trago para vocês aquele que é o nosso grande exemplo, né? O maior exemplo. Esse que veio até a Terra, esteve entre nós, que exemplificou um protótipo, um modelo de vida, e que muitos de nós, os cristãos, procuramos nos inspirar, que é o Mestre Senhor Jesus Cristo. E aí o que Jesus falou sobre o sentido da vida? O que ele disse? A ilustração fala por si mesmo. A tempestade chega, a casa está sobre a rocha, e por mais que a tempestade seja violenta, a casa sobre a rocha resistirá. E é assim que ele nos disse. E como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar aquela casa, porque estava bem construída. Está em Lucas 6, versículo 48. Isso é uma metáfora, um simbolismo para falar de nós. Porque Jesus diz que a nossa casa mental, o nosso coração, quando está fundamentado sobre a rocha, sobre os valores do Espírito, estando fundamentados no valor do Espírito, quando a tempestade chegar, e ela chegou para todos nós, ela chegou. Se está fundamentada sobre a rocha, nós não cairemos. Porque construímos o significado, o sentido da nossa vida, os valores interiores, naquilo que é permanente, daquilo que nós chamamos de imortalidade, de valores do Espírito. Conforme Jesus nos disse, que nem a traça pode roer, nem a ferrugem pode corroer, e nem o ladrão pode roubar. E o ladrão nosso hoje é o vírus. Esse é o ladrão que chegou para roubar nossas vidas.
E Ele nos convida, então, a uma mudança de posicionamento diante da vida. Nos coloca todos numa posição de nos voltarmos para dentro de nós e verificarmos em que bases construímos a nossa casa mental e emocional. Em que bases construímos? Você está em casa? Muitas vezes não encontra o que fazer, porque a sua alegria de vida estava lá fora, os prazeres efêmeros, fugidios, e agora está em casa, como eu estou, muitos estão. E aí então a gente é obrigado a se voltar para dentro de si, buscar esse alicerce do qual nós estamos assentados. E é para aquele que tem um bom convívio familiar, estar em casa é a casa sobre a rocha. Para aquele que gosta de enriquecer o seu conhecimento, a casa está sobre a rocha. Sobre aquele que ama o seu lar, cuidar, zelar por ele, está sentado sobre a rocha. Sobre aquele que consegue conviver consigo mesmo, em paz e em harmonia, está assentado sobre a rocha. Que nós possamos construir sempre a nossa casa sobre a rocha. Crises virão. Hoje ele foi o ladrão que veio para nos roubar. Amanhã virá outro. E quando vier o outro, será que eu estou preparado? Será que eu mudei os alicerces da minha construção mental e emocional? Para enfrentar as inúmeras crises que são cíclicas. As crises são cíclicas, sim. Já temos essa consciência. Quantas nós já não enfrentamos? Essa é mais uma. Nós não precisamos aprender somente pela dor. Podemos aprender pelo aprendizado, pela observação, para que quando isso se repetir, não passamos pelo mesmo e que a nossa casa não seja destruída pela tempestade que se avizinha. Porque aprendemos e construímos a nossa casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Sentido de vida para Jesus Cristo. Qual é o sentido que Ele dava para a sua vida? Porque se Jesus é exemplo, modelo, referência, e se Jesus fala assim, se vocês me amam, fazei como eu vos faço, nós deveríamos atribuir um sentido de vida, se espelhando no Mestre. Pois qual é o valor para o Mestre? O valor maior, a não ser que seus discípulos sigam aquilo que Ele ensinou. Para um bom Mestre, a veneração, a adoração, por si só, não significa nada. Pois se não aprendem do seu exemplo, dos seus ensinamentos, para ele é sinal que ele não soube, não conseguiu transmitir. Mas no caso de Jesus Cristo, sabemos que ele transmitiu e exemplificou. A dificuldade está conosco. Então, quando ele tinha um sentido de vida que era agradar a Deus, realizar a sua vontade, que ele procurava cumprir perfeitamente as leis de Deus, revelava pelo seu exemplo a sua natureza divina, dava sua vida por amor à humanidade, fornecia através do seu evangelho um caminho para nos ligar com Deus, restaurava a vista aos cegos das coisas do Espírito, curava os doentes da alma e do coração, chamar os injustos e maus ao arrependimento, libertar os homens do poder das consequências dos seus erros e ensinar como ter uma vida abundante. Esse é o sentido de vida para Jesus.
fica a indagação. Nós, como discípulos, qual o sentido que eu estou dando para a vida que espelha o que o Mestre nos ensinou? Fica a reflexão. Próximo slide. Encerrando. O propósito supremo do filósofo espiritualista Leon Denis, que com suas belas palavras nos convoca a um propósito maior de vida. Vejamos o que ele diz. Meu irmão, tenha fé em seu destino, porque ele é grande. Você nasceu com faculdades inatas, aspirações infinitas, e a eternidade lhe é dada para desenvolver uns e satisfazer outros. Adquirir uma ciência sempre mais vasta, qualidades cada vez mais nobres, eis o que lhe está reservado. Deus tem feito ainda mais por você, os meios de colaborar em sua obra, de participar na lei do progresso sem limites, abrindo novas vias aos seus semelhantes, elevando seus irmãos. Pois então meçam justo valor as coisas da terra e não as desdenhem, sem dúvida, porque são necessárias ao progresso e a sua missão é de contribuir para o seu aperfeiçoamento, pelo aperfeiçoamento de si mesmo. Mas não ligue sua alma exclusivamente nisso. E antes de tudo, procure os ensinamentos que trazem. Por eles você compreenderá que os objetivos da vida não são os gozos, nem a felicidade, mas acima de tudo, uma forma de trabalho, de estudo e de cumprimento do dever. O desenvolvimento da alma, da personalidade que você reconhecerá no mundo vindouro, tal qual ela tem estado talhando você mesmo no curso de sua existência terrestre. Palavras de Leon Denis. Encerro essa apresentação com a frase de Augusto Cury, psiquiatra, psicólogo, ex-ateu, que ao investigar a vida de Jesus Cristo, mudou o seu sentido de vida, a ponto de produzir frases como essa. De ex-ateu, ele fala para nós o seguinte, como espiritualista que ele é hoje: inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Espero então que com esse conteúdo, de um assunto tão amplo e vasto, possa ter ajudado cada um numa compreensão do sentido de vida e do que devemos buscar, lembrando sempre que nós somos um espírito que no momento veste um corpo de carne. Tenhamos essa compreensão para acertar o alvo, para corrigir a rota do nosso sentido de vida. Obrigado pela companhia. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, com todos. O meu melhor abraço. Fique com Deus.